Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 10 de agosto de 2018, e o nosso tema hoje é isqueiro ou fósforo. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem. Antes de começar, um pequeno aviso. Você que está inscrito no canal, talvez não tenha observado, mas se você entrar pelo seu celular lá no canal, você vai ver uma opção chamada Comunidade. Nessa aba Comunidade, eu tenho colocado alguns textos e também fiz uma enquete perguntando que tipo de assunto você gostaria de ver mais aqui no canal, para que eu possa conhecer as preferências de vocês. Até agora nós tivemos pouco mais de 250 votos e mais da metade desses votos pede para que eu grave reflexões voltadas à Umbanda. Então, se você quer dar a sua opinião, se você quer sugerir assuntos, dê uma olhada, vá lá, comente, traga seu ponto de vista, ok? Muito bem. Isqueiro ou fósforo? Essa é uma reflexão que eu já devia ter gravado há bastante tempo, porque vira e mexe alguém me pergunta sobre esse assunto, dizendo: Léo, o que é o correto para usar dentro do terreiro? Eu posso usar o isqueiro ou eu devo usar o fósforo? Bom, antes de responder, vamos entender o porquê da dúvida. Existem pessoas que afirmam que o fósforo deve ser utilizado e não o isqueiro, porque o fósforo é mais antigo, o fósforo tem tradição e o fósforo contém elementos químicos que as entidades utilizam ali naquele trabalho, quando ela está acendendo uma vela, está acendendo um fumo, etc. Então, existe essas informações que circulam por aí. Eu também tive essa dúvida quando soube desse assunto pela primeira vez e todas as entidades com quem eu já pude conversar sempre foram claras dizendo que não tem diferença. O que importa é o fogo, é a energia do fogo que interessa, não o meio pelo qual você o produz. Então, seja isqueiro, seja fósforo, seja uma fogueira, seja lá o que você faça para obter fogo, o que importa é realmente o fogo e não o meio que você utiliza. É claro que existem preferências pessoais. Às vezes o indivíduo, por uma questão de tradição ou de gosto mesmo, ele fala: não, eu gosto de acender tudo que eu vou fazer vela, acender um cachimbo, acender um charuto, eu gosto de usar o fósforo. Ok, sem problema, é uma opção, é uma escolha, não é uma necessidade. Os elementos químicos que um fósforo contém são tão pequenos que se tornam irrelevantes diante de um trabalho espiritual. Se a entidade precisar manipular qualquer elemento, como por exemplo uma pólvora, ela não vai usar uma pitadinha, ela vai usar geralmente uma quantidade generosa, capaz de fazer aquele efeito que ela gostaria de obter. Certa vez, conversando com um médium, onde eu dei essa opinião e falei que para mim não tinha nada a ver, você podia usar fósforo, você podia usar isqueiro, tanto fazia. E ele me falou que não, que na época da escravidão eles não tinham fósforo. Os índios do Brasil, aliás, não tinham isqueiro, que os índios do Brasil não tinham isqueiro, né, que só podiam contar com fósforo e não sei o quê. Eu falei, ó, peraí, os índios mesmo, até hoje fazem fogo de forma rústica. É esfregando graveto na madeira, batendo pedra para lascar. Então, só porque os índios não tinham isqueiro, você também terá que fazer fogo assim no terreiro? Então, se na sua casa tiver uma gira de caboclo, você não vai levar nem o fósforo, nem o isqueiro. Você vai levar um graveto e vai ficar esfregando na mão até fazer brasa para poder gerar uma chama, para poder então utilizar e fazer o fogo. Você vai fazer dessa forma? Então, eu faço essa brincadeira justamente para que a pessoa perceba que existem determinados raciocínios
determinadas formas de se pensar que não são apenas antiquadas e arcaicas. Elas simplesmente não têm sentido algum, não é? Então, se a gente não pode usar um isqueiro dentro de um terreiro porque o índio não usava isqueiro, então a gente também não pode ter luz elétrica. E os terreiros agora vão ter que ser feitos à base de fogueira, já que vela também os índios não tinham. E aí começa numa série boba que não tem significado algum. É aquilo que eu gravei na reflexão, 2 reflexões para trás a respeito da tradição e dos valores. Nosso esforço, na minha opinião, deixando isso claro, deve ser o de preservar os valores, mas nós precisamos acompanhar a evolução. Ora, eu vou deixar de usar uma coisa tão prática como o isqueiro só porque meu avô trabalhava e quando ele acendia o cachimbo ele usava era fósforo? Então, enfim, se a pessoa quiser usar o fósforo como algo que ela gosta, uma escolha pessoal, ela acha melhor assim, não tem nada errado. Cada um faz do jeito que achar que deve. Mas daí dizer que aqueles que estão usando isqueiro estão errados e tudo mais, também é uma bobagem. As tecnologias estão aí para nos ajudar e acredito que elas são muito bem-vindas. Isso não afeta em nada a qualidade de um trabalho espiritual. O que afeta a qualidade de um trabalho espiritual é a preparação do médium, a preparação da casa, o empenho, a caridade com que ele está ali para fazer aquele trabalho. Fósforo, isqueiro, isso é o de menos. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.